Olá, nós vamos falar hoje da nulidade do processo administrativo disciplinar em razão da formação ilegal da comissão processante. Ok? Então o tema, comissão processante formada de forma ilegal, anulação do processo administrativo. Assunto interessantíssimo. Já ganhamos várias causas aqui de anulação do processo em razão dessa má formação da comissão processante, ok? Eu sou Lucas Gomes Gonçalves, sou um advogado especialista em processos e sindicâncias administrativas disciplinar, ok? Veja então nesse vídeo por que nós advogados conseguimos anular processos administrativos em razão dessa má composição dos membros da comissão processante. Agora, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, não que você precise, para entender esse vídeo você não precisa disso, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, assista um outro vídeo falando que chama-se Reforma Administrativa. Lá você vai conhecer um pouco mais a fundo sobre as prerrogativas do funcionário estável, né? E por que é ele que tem que compor, então, a comissão processante, ok? Bom, como eu disse, independente de ver ou não esse vídeo, vamos lá, vamos em frente, tá? O nosso estudo, antes de tudo, vou dizer que está baseado no Estatuto do Funcionário Público Federal, né? É a Lei 8.112 de 90. Essa lei é a base dos demais estatutos, ok? Estatutos estaduais e municipais. O artigo 149 do Estatuto do Funcionário Público Federal determina que o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente. Essa autoridade competente é que vai indicar, dentre eles, né, o presidente, que deverá ser ocupante do cargo efetivo superior ou do mesmo nível ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Ou seja, em outras palavras, somente pode integrar comissão trina, né, de 3 membros, no processo administrativo disciplinar, servidores com estabilidade no serviço público. E qual é a razão dessa medida? Tem alguma razão? Por quê? Vamos ver. Essa medida, o que ela visa? Ela visa assegurar a independência plena da atuação dos membros da comissão e, naturalmente, a própria comissão como um todo, ok? O que não ocorreria no caso da formação de comissão processante por meros titulares de cargos comissionados. Por quê? São passíveis de exoneração, exoneração sumária, exoneração ad nutum, ou seja, a qualquer momento. Dependem da confiança da autoridade administrativa, a qual pode, com certeza, interferir, ao menos em tese, nos trabalhos e pressionar esses componentes não estáveis, esses componentes do Conselho, ao bel prazer dessa autoridade. Lembrando que essa vulnerabilidade também atinge os funcionários em estágio probatório. Então, esses funcionários também não podem ocupar comissões como membros de comissões processantes. Aliás, que garantia de objetividade no desempenho da competência disciplinar se poderia esperar de um agente público passível de ser ameaçado a qualquer momento com a perda do cargo, emprego ou a função que ele estiver exercendo? Impossível, né? Então, está aí a razão. Bom, vamos lá, resultados. O Superior Tribunal de Justiça entende que ofende a lei de regência
a presença na comissão processante de membros não estáveis, tornando nulo, por consequente, né, o processo administrativo. Também o STF pontificou com severidade que é nulo o processo administrativo disciplinar cuja comissão processante é composta de servidor não estável. Pois é, em recente julgado, o STJ também anulou a demissão imposta em processo administrativo disciplinar instruído por comissão composta por servidores sem estabilidade. Veja, o pertinente trecho desses julgados e analise e verifique, né, o grau que nós estamos de jurisdicionalização do processo administrativo disciplinar. Isso é alvo de um outro vídeo nosso também, né, que fala sobre o caráter hoje que tem o processo administrativo disciplinar. Está ligado para passo com a justiça, o que não ocorria antes, né? Então, o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Getúlio Moraes Oliveira, em acórdão no qual se decretou a anulação de processo administrativo disciplinar, composto por servidores sem estabilidade, ele disse o seguinte: o processo administrativo ainda restou maculado em face da presença de servidores ocupantes de cargo em comissão, na comissão de processo administrativo disciplinar. Ou seja, eram funcionários estáveis, instáveis, ocupavam cargo em comissão e botaram eles na comissão processante. A anulação total do processo. No caso, todavia, dos 3 servidores que formaram a comissão processante, 2 deles eram exoneráveis ad nutum, ou seja, a qualquer instante. Com efeito, né, não se pode pensar na atuação imparcial e independente dos membros da comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, sendo eles não portadores de cargos efetivos, né? Porque se eles estiverem sujeitos a intimidações e pressões irresistíveis, né, tanto da parte da autoridade administrativa superior que os designou, como do acusado ou de terceiros, sobretudo quando em jogo o risco de sumária perda do cargo, ou seja, ele não vai perder o cargo dele, ele vai obedecer a ordem que é ilegal também, né? Pelo menos em tese existe essa possibilidade, né? Então, em razão de tudo isso, né, que exige-se que os ocupantes, como membros das unidades ou das comissões processantes permanentes, sejam de cargo efetivo, tá? Com estabilidade. Por quê? A apuração de ilícitos na administração pública e no exercício do poder disciplinar é tema de grande relevância. Requer correção, firmeza, imparcialidade e justiça. Tudo a bem da defesa do bom funcionamento das atividades administrativas e do respeito ao Código de Conduta Funcional dos servidores públicos. E, sendo assim, não se afina com o interesse público a atuação acovardada de membros do colegiado. De um lado, por força da pressão condescendente de autoridades superiores, ou da influência política do acusado, do próprio acusado, e de seus padrinhos, numa escala hierárquica, ok? Vejamos então um posicionamento de José Cretela Júnior. Ele pontuou assim, José Cretela Júnior, né, um dos papas, né, do direito administrativo disciplinar, ele pontua que a comissão processante deverá sempre ser constituída de funcionários em gozo de estabilidade ou de vitaliciedade, a fim de que
sejam independentes na objetiva apuração dos fatos. Ok? Outra grande figura do nosso direito, Sebastião José Lessa, cita jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Essa decisão anulou um processo administrativo por causa da participação no colegiado processante de servidor que, no atual cargo exercido, ainda não possuía a condição de estável, apesar de ter sido anteriormente aprovado em estágio probatório, em outro cargo, não naquele cargo. Ok? Motivo porque o doutrinador não recomenda, e a lei não deixa, né, que funcionário nessa condição integre uma comissão de processo administrativo disciplinar. Bom, vamos lá para uma questão que não quer calar. Essa regra de composição por servidores estáveis incide também nos casos da sindicância ou somente para os processos? Sim, essa regra se aplica à sindicância, pois muito embora o dispositivo que você lê lá no 149 caput, né, da Lei 8.112 de 90, ela fala de estabilidade como pressuposto dos membros da comissão de processo disciplinar. Se você for ver o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele iguala os casos de impedimento tanto para colegiados de processo administrativo disciplinar, como também para de sindicância, né? Denotando-se que, na verdade, faltou o esquecimento ali da palavra sindicância também no caput. Assim, é óbvio que torna-se muito claro a interpretação que a lei visou, a incidência do preceito em destaque vale tanto, né, sobre o procedimento sindicante, ou seja, para a sindicância, como sobre o processo administrativo disciplinar, ok? Bom, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Veja o vídeo, se tiver tempo, veja o vídeo indicado, reforma administrativa, né, porque ele trata da estabilidade do funcionário público, como eu disse. Um complementa o outro. E se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site lá no www.projudice.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco, que o advogado especialista vai te responder com o sigilo necessário, ok? Se você tiver uma dúvida relevante, deixe seu comentário aqui no nosso canal também, tá? Quem sabe a sua dúvida seja de alto relevo e possa servir para a gente fazer um novo vídeo, né, com o tema da tua dúvida. Colabore com a gente dando um like nesse vídeo e compartilhe nosso vídeo nas redes sociais, nos grupos de Facebook, notadamente nos grupos de funcionários públicos, WhatsApp, e se inscreva no nosso canal. É bem legal. Se inscreve no nosso canal porque toda semana nós temos um vídeo novo tratando de assunto de interesse do funcionário público, ok? Então, um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma outra oportunidade. Obrigado.